Você já ouviu falar em bioestimuladores? Essas substâncias que viraram febre nos consultórios dos dermatologistas, elas prometem tratar e prevenir os sinais de envelhecimento, como as rugas, as linhas finas e também a flacidez do rosto e do corpo. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui a dermatologista de São Paulo, doutora Denise Steiner, que está aqui com a gente no nosso estúdio Axederma. Bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui. Vamos começar falando o que são esses bioestimuladores? Bioestimuladores são substâncias que nós estamos injetando na pele para provocar uma reação e com isso conseguir formação de colágeno novo, estimulação da diferenciação das células. Então é como fazer um tratamento para a pele. Só que assim, existe um histórico, na verdade. Essas substâncias começaram a ser usadas como preenchedores. Então, no início, alguns anos atrás, o que a gente começou a fazer é usar substâncias para corrigir um sulco, para corrigir uma linha, e isso foi se aperfeiçoando. Esses produtos foram sendo usados também para você reestruturar a face, fazer um volume mais específico e combatendo um pouco aqueles sinais que iam aparecendo de envelhecimento. A bioestimulação é uma terceira fase, é onde você utiliza produtos similares ou muito parecidos, dilui esse produto, então ele fica menos concentrado e você espalha em regiões. E isso trouxe a possibilidade de você fazer a bioestimulação no corpo também. Então a gente ficou sempre com foco muito no rosto e agora a gente está caminhando também para tratar pescoço, para tratar braço, para tratar face interna de coxa, para tratar abdômen. Então, utilizando também um recurso similar, mas com essa possibilidade. E quais são os principais bioestimuladores que os dermatologistas estão usando hoje? Olha, nós temos um chamado o ácido polilático, que esse é estimulador mesmo, ele não é preenchedor. Só eventualmente com grandes quantidades é que você talvez fizesse um preenchimento com ele, mas ele é bioestimulador. Um outro é a hidroxiapatita de cálcio, né, que também é preenchedor e bioestimulador. Quando eu falo isso é assim, é que eu posso usar a substância para preencher. Preencher é ocupar um espaço com quantidade maior. E posso usá-lo diluído para estimular colágeno, espalhar naquela região em menor quantidade e fazer com que o próprio organismo responda produzindo mais colágeno. Seria um efeito mais natural? Seria um efeito diferente, né? No caso da bioestimulação, eu não estou querendo corrigir um sulco, eu não estou querendo especificamente levantar uma sobrancelha, mas eu estou querendo estimular a pele. É como se eu tivesse um super creme que eu conseguisse pôr lá na profundidade e ele faz com que haja uma estimulação de colágeno. E aí o efeito é mais duradouro? O efeito é mais ou menos parecido. A gente fica sempre falando assim, estímulo de colágeno, estímulo de colágeno. O que significa isso? À medida que você tem um produto biocompatível, isso é importante. Biocompatível quer dizer que teu corpo aceita. Ele não é um produto que você vai gerar alergia, ele não é um produto que gere uma reação intensa do organismo, principalmente alérgica. Então ele precisa ser bem recebido pelo nosso organismo. Então isso é biocompatível. Aí você dilui, né? Porque aí você vai ficar com ele menos concentrado e vai introduzir. De qualquer forma, é um produto extra do seu organismo, ele não está lá. Então toda vez que isso acontece, o organismo tenta receber aquele produto e reagir a ele. Então é isso que acontece, é como se fosse uma mínima inflamação, as nossas célulazinhas detectam aquele produto, vão lá, essas células são os fibroblastos, e eles têm capacidade de, por receber aquilo e reagir em relação àquilo que está lá, formar um colágeno novo. E o colágeno é a nossa principal proteína, distribuída no corpo todo, e à medida que você consegue ter mais colágeno, a qualidade da pele, a tonicidade vai ficar diferente. Bacana.
senhora citou aí, a gente ouve muito falar desses ácidos, né? Desses bioestimuladores, que é o ácido polilático e a hidroxiapatita de cálcio, né? Isso. Para o leigo isso é um nome difícil, mas eu queria que a senhora explicasse para a gente a diferença entre esses dois. Então, nós temos o ácido polilático, nós temos a hidroxiapatita de cálcio e está chegando uma outra substância que chama policaprolactona também, que também tem esse potencial de estímulo. Então, o primeiro a ser utilizado com essa função de bioestimulador foi o ácido polilático. Então, ele já é mais conhecido, já se utiliza de uma certa forma em regiões que não há face, né? E ele tem uma característica, então, de, como eu disse, chegar na pele, há uma reação subclínica, produz mais colágeno e aos pouquinhos depois ele vai sendo eliminado. Ele chega a ficar assim até 18 meses, né? Isso é muito individual. Isso é uma coisa importante, né? Porque isso não é um milagre. Depende de cada organismo, isso, né? Isso é uma coisa que depende de cada organismo, exatamente. Então, se a pessoa tem mais de 65 anos, é lógico que a capacidade dela de produzir mais colágeno não é tão grande, né? Se ela tem algum tipo de doença sistêmica, se ela, às vezes, ao contrário, ela tem uma grande tendência para cicatriz, ela pode reagir um pouco mal. Então, a gente não é simplesmente sair fazendo a bioestimulação, é sempre ter uma boa indicação e uma boa avaliação. Então, eu preciso sempre perguntar: você tem uma doença, você está tomando um remédio, enfim, toda a situação da pessoa. A hidroxiapatita é utilizada mais recentemente como bioestimulador. Como eu disse, ela também é um preenchedor, então, mais recentemente é que se evoluiu para essa possibilidade de diluir e também aplicar como um bioestimulador em outras partes do corpo. Os produtos são muito parecidos e, para falar a verdade, a grande pergunta na cabeça do dermatologista ainda é: qual é a diferença realmente entre os dois? A gente ainda não sabe responder com clareza. São necessários estudos em que você compare um com o outro numa situação parecida. Poderiam ser estudos que você faz de um lado o outro, mas isso eventualmente esbarra um pouco na dificuldade do comitê de ética e tudo. Ou estudos que você pegasse grupos parecidos e num grupo você fizesse a aplicação de um tipo e no outro, para ver todas as diferenças, quanto tempo dura, que tipo de situação indica o melhor este ou melhor aquele, tem mais reação com um ou com o outro, melhor resultado, enfim, isso está tudo muito ainda incipiente, né? A gente ainda não tem todas essas respostas. A rigor, os dois têm um potencial interessante, duram mais ou menos o mesmo tempo e a gente está definindo o que é melhor para o quê, né? E quais são as principais indicações desses bioestimuladores? A indicação para bioestimulador é flacidez, né? Então, flacidez de rosto, flacidez de pescoço, aquela abdômen que a gente chama de umbigo triste, aquelas pessoas às vezes que emagrecem um pouco bruscamente, as próprias pessoas que fizeram alguma cirurgia bariátrica que possa haver uma flacidez resultante, flacidez no braço, né? Aquela questão que as mulheres reclamam tanto, né? Braço é sempre um problema. Então, assim, é flacidez de uma maneira geral. E sempre lembrar, né? A gente tem que falar que não adianta você pensar que isso é um milagre, né? Você tem que se alimentar bem, ter uma ingestão de proteínas, senão você não tem matéria-prima para fazer. É verdade. Você tem que fazer exercícios físicos regulares e ter uma tonicidade muscular, porque não adianta eu trabalhar a pele e o músculo tá totalmente sem tônus, né? É verdade. Então, assim, não é aquela história lá, faz tudo errado, né? Não, e aí no dia seguinte vai lá e faz o bioestimulador e resolve tudo. Não é assim que funciona, né? A senhora já falou da diferença entre o bioestimulador e o preenchimento, né? Isso. Mas ele também age como um preenchedor? Sim. Mesmo diluído? Na verdade, assim, o ácido polilático, isso sim é uma diferença conhecida entre ácido polilático e hidroxiapatita de cálcio.
O ácido polilático é colocado como um estimulador somente, ele não tem muito potencial de preenchedor, né? Agora, a hidroxiapatita de cálcio é preenchedor também, então muitas vezes a gente utiliza para preencher, né, melhorar uma depressão, usa também para definir às vezes um pouco os contornos, e há um estímulo de colágeno importante, então na verdade você trabalha com... Você pode fazer os dois juntos. Você pode optar, aqui eu quero preencher, aqui eu quero preencher e no geral eu quero dar uma bioestimulada. Então eu uso das duas formas, sem sem diluição e com uma diluição maior, né? Então... E qual que é a diferença entre o tratamento com o bioestimulador e o preenchimento com o ácido hialurônico? O ácido hialurônico é um outro tipo de produto que foi o primeiro, historicamente é o que mais se utilizou para preenchimento. A rigor, ele tem só uma função de preencher, né? Não tem uma função de estimular o colágeno por característica da substância, então ele não é considerado um bioestimulador. Né? A diferença é essa, o ácido hialurônico seria mais para preenchimento, ele é uma substância que entra na pele, nós temos essa substância na pele, ele ocupa um espaço preenchendo e ele na verdade puxa água para aquele lugar, a pele fica mais hidratada, mas ele comparativamente com polilático e com hidroxiapatita de cálcio, ele não tem tanto potencial de estímulo de colágeno. Ótimo, deu para esclarecer então um pouquinho aí para os pacientes, né, doutora? Obrigada Sim. pela sua presença aqui, pela Imagina, entrevista. é um prazer. Sucesso e bom congresso. Obrigada.